Boa noite, meus amigos. Estamos de volta com mais uma entrevista no espaço Entrevistas da Leia JF. A Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora é uma liga sem fins lucrativos que trabalha em prol da divulgação do autor da cidade. Juiz de Fora tem muitos escritores, muitos ilustradores, muitos autores, e através desse espaço de entrevistas nós buscamos divulgação da literatura nacional. Hoje eu vou receber o contador de histórias Carlos Deichmann. Vamos aguardar que o Carlos entre em contato conosco para poder começar o nosso bate-papo. Nós estamos com um projeto novo, espero que todo mundo assista, vídeos dos membros da Leia em homenagem ao aniversário de Juiz de Fora. Juiz de Fora completará na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, 171 anos de emancipação. Passou a se chamar Juiz de Fora em 1850. E a partir daí, a cidade cresceu enormemente. Então, segunda-feira, aniversário de Juiz de Fora. Vamos comemorar, mesmo que seja de forma virtual, o aniversário dessa cidade que é tão acolhedora, né? Uma cidade que tem várias universidades, vários cursos superiores e recebe uma população flutuante muito grande. Então, vamos todos comemorar esse ano, infelizmente, sem baile, né, no Parque Alfred, sem aglomerações devido à pandemia, mas nós vamos comemorar o aniversário de próxima segunda-feira, 171 anos de emancipação. Vamos aguardar que o Carlos aceite o convite para poder entrar na nossa conversa. E aí está o Carlos. Olá. Olá, aqui estou. Tudo bem? Você Como é só que tá? tem que virar o seu telefone, porque ele está deitado. Ah, então tá bom. Um semi-analfa internético. Você não sabe o que eu sofri para conseguir fazer essas conexões, essas coisas todas. Melhor assim? Assim, perfeito. Mas Ó, nós somos todos semi-analfabetos à internet, né? Eu acho que a coisa está crescendo de tal forma que, por mais que a gente tente, a gente não acompanha. Seja bem-vindo. amém. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui temeroso de... Peraí, eu vi nas suas lives com doutores, escritores, com muitos livros. Eu só sou um contador de história. Mas excelente, está muito bom. Nós temos na Liga, né, eu estava acabando de falar a respeito da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Fora, a Leia JF. A Liga tem 5 anos e meio de existência. E na Liga nós temos 28 membros. Desses 28, 5, 6, 7 pessoas são contadoras de história. E são muito bons, né? Muito bons contadores de história. E tá todo mundo aqui para te ver. Já deu, Legal. chegou, a Alice, tá todo mundo aí para te ver, para a gente conversar, te conhecer. Então, Carlos, esse espaço que eu criei da Leia é um espaço para a gente conhecer o autor convidado. O espaço é seu, para você falar aquilo que você quiser, né? Mostrar para a gente seu trabalho. Eu nunca tinha pensado em contar histórias,
Ah, E eu sou servidor público municipal da Fundação Cultural de Curitiba. sim. E acasos me levaram, entrei com atividades culturais com crianças em áreas de periferia, que era um projeto muito bonito, que eram os centros culturais de periferia aqui, que aos poucos foram sendo fechados, né? Sim. E eram dentro de áreas. Então, pela primeira vez, eu fui ver que Curitiba ia além do Teatro Guaíra. Ah, Hum? Nós temos aqui na cidade mais de 300 favelas, ocupações de área e com pessoas com muita dificuldade, né? imagino. E Imagino. aí encontrei gente incrível. Fui conhecendo pessoas maravilhosas, com histórias fantásticas, assim, nesse trabalho, nessas áreas. Uhum. Conheci uma senhora, por exemplo, que aos 80 anos queria que eu ensinasse a ler e escrever. Ah, que legal. E eu comecei a pensar em como é que vou fazer isso. Aham. E lembrando de um mestre antigo, eu digo, vamos começar pelos pacotes que ela tem em casa. Claro. E pedi para ela me trazer os pacotes vazios do que tinha de comida. Ah. E aí ficamos lá. Farinha. Muito bom, né? Utilizar o que a Nessa, pessoa tem. nessa mesma comunidade havia um trabalho com material reciclado. E me foi pedido, e eu fazia ao mesmo tempo, uma vez por semana, dentro de uma penitenciária feminina, num regime semiaberto, um trabalho. E me pediram para fazer alguma coisa para o Natal. Ah, E eu trabalho também há muitos anos com material reciclável. Então, pensei em fazer um espetáculo com texto criado pelas pessoas a partir da história do Natal. O que estava no imaginário de cada uma delas. Então, um roteiro básico e o resto, o texto vinha na hora. Tudo isso baseado num trabalho de um jornalista, escritor, chamado Wilson Galvão do Riuapa, ah, falecido com 92 anos já, há pouco tempo, já teve prêmios e um livro pela José Olímpio, O Menino e o Presidente, e tem vários espetáculos. E eu já fui crucificado 2 vezes, numa ah, Paixão de Cristo que ele fazia. Inclusive, um dos Cristos, o primeiro ou o segundo, foi o escritor Cristóvão Teza. ah, E daí, em 1977, como o Rio Apa tinha sido convidado a se retirar do Estado, esse é o estado de coisas em que vivemos, embora às vezes a gente não saiba, ele mudou para Santa Catarina. ah. Então, eu fui o primeiro Cristo lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, lá em Santa Catarina. Muito bom. E nesse princípio, né, basicamente todo mundo tem uma ideia do que é a história da paixão, então havia um roteiro básico e o texto saía das pessoas na hora. Isso era muito lindo. E Que na época, a Lúcia Camargo, falecida recentemente também, que era presidente da fundação, disse: olha, você está fazendo esse trabalho lá na penitenciária e vamos ver se sai esse aqui. Aí ela disse: olha, o Rio Apa está duvidando que você consiga. não. E saiu. Mas só que a gente fazia os convites para a comunidade não aparecia. Aparecia um casal, depois apareciam mais dois, na outra semana mais dois. E eu digo, enquanto isso, eu ia para a cidade catando nas lojas aqueles fardos de tecido e juntando e lavando tudo, deixando tudo bem limpinho, tirando os escritos, etc., preparando. Como as meninas na penitenciária feminina eram clientes cativas, não podiam faltar ao ensaio, a não ser que quisessem, claro. Não estou afim hoje, não estou bem. Aham. A gente conversava a respeito e íamos construindo, com uma autorização de uma pessoa fantástica, que é a Marilis, que na época era diretora do Semiaberto, e que me
franqueava a entrada, né? A Marilis conseguiu, então, que um ônibus da Secretaria de Justiça levasse as detentas com guardas, a paisana, Ah, né, guarda femininos a paisana, e fomos até a comunidade. E vamos ver o que acontece. ah, E, de repente, botaram. começou a chegar gente. Começou a chegar gente, começou a chegar gente, começou a chegar gente. Uma das meninas, a Vera, chegou e disse, Carlos, tem um monte de gente lá fora e eles não sabem o que fazer. Eu só olhei para ela e disse, Vera. E ela trouxe por escrito, num Ah, pedaço de pão, escrito a lápis, o que ela lembrava da sequência, que a gente tinha meio combinado. Eu olhei e disse, tá bom, Vera. É, isso mesmo, só esse que está aqui embaixo, mas aqui em cima e esse aqui embaixo. E assim, a ah, Vera foi dirigir o espetáculo. Eu disse, vai lá e dirige o povo. Ela disse, eu? Você. Vai lá que eu estou muito ocupado. E fingi, e estava mesmo, aham. fazendo na hora figurinos, cortando com a tesoura os sacos de tecido e enfiando nas pessoas, cada um com o modelo criado na hora, por cima das roupas. Deve ter sido muito legal. Muito legal. Foi incrível quando você vê a Vera, só escutei a Vera lá fora, reunindo todo mundo e explicando. E eu fazendo as roupas e mandando o pessoal lá para fora prestar atenção. Foi o Natal no Belém. O Centro Ah, Cultural fica na beira do Rio Belém, mas bem lá adiante do centro da cidade, na Vila São Paulo. E foi o Natal no Belém, né? Um aham. rio extremamente poluído ainda aqui, infelizmente. E foi muito bonito aquilo. As Que legal. pessoas começaram a chegar até com cavalo, com cabra. Então, tivemos uma manilha como manjedora. O casal Ah, que foi nas primeiras reuniões já chegou com o filhinho, quase que recém-nascido, e eles usando roupas que eram faixas antigas de cinema, dentro ah. daquela manilha como uma manjedora. Bom, mas deve ter ficado muito legal, muito legal. E incrível. E a Dulce, que era outra detenta, mas assim, ardida, que era uma coisa. De improviso, pegou o violão e começou a cantar uma música sertaneja. Ah. Arthur, foi um chororô generalizado. Alguns E, colegas meus da fundação que foram para me ajudar, porque a minha coordenadora começou a ficar preocupada. Não está dando certo isso, não está indo e tal. E eles queriam que eu escrevesse o texto. Eu digo, não, essa história fui eu que comecei, vai ser assim. Ninguém vai colocar texto na boca dos outros. e provavelmente isso não foi filmado, né? Oi? E Não, provavelmente isso não foi filmado. não. Temos algumas fotografias, Sei. né, com alguns ex-magos, as pessoas se encaminhando para o local. E a Vera, na beira do rio, onde eu fazia um orador que jogava as coisas lá dentro do rio, e aí ela ia me repreender, etc. Ah, No final, a Vera me abraçou e eu estranhei a qualidade daquele abraço. Ah, que falta de abraço nessa pandemia, né? ah, E eu disse, o que houve, Vera? Aí a Vera disse, eu deixei a minha filha, depois que eu fui presa, com um casal para cuidar, e eu soube que eles colocaram ela numa instituição para pessoa com problema. E eu vou ah. sair no Natal e eu disse, não me conte mais nada. Ela ia salvar a filha. A Que Vera, ótimo. que tinha Ah, sido presa por causa de um frango. complicado, né? Como é que a gente escolhe? Como é que você, como médico, vai escolher quem vai viver e quem vai morrer no meio dessa coisa que a gente está passando? Não tem jeito, né? É muito difícil, né? Então, são Mas, essas histórias que a gente vai contando. sim.
Mas a Rosana, na Fundação Cultural, depois que eu fui parar na coordenação de literatura, disse, você que é ator e tarari, a gente tem um projeto que nunca foi para frente de contar a história nas bibliotecas da Fundação, que eram já 16 bibliotecas em várias áreas da cidade. E eu disse, tá bom. E eu achei que era contar a historinha para criancinha. Sei. Era contar historinha para adulto. Não, era para criancinha. Ah, Lá foi para o Monteiro Lobato e tal, para dar uma reolhada nas histórias. Hoje eu conto mais para adultos que para crianças. Viajei por vários lugares do Brasil contando histórias. Me dá um pavor cada vez, e hoje, para chegar aqui, eu ainda estou com a mão gelada, não consegui comer quase nada durante o dia inteiro, estou assim, há uma semana nervoso, porque é sempre esse frio na barriga. não, eu te disse que nós iríamos conversar, bater um papo. As pessoas que estão aqui para te ver são as pessoas amigas suas, amigas nossas aqui de Juiz de Fora, membros da Leia, não é? Como é que está Curitiba? Tá um friozinho, hoje está mais leve, mas esses dias esfriou muito. Eu E eu sempre acho, né? Então eu acho que hoje está calor em Juiz de Fora, apesar de ter gente de blusa. Eu conheci Curitiba e gosto muito de Curitiba, mas eu conheci o centro da cidade, conheci os locais, né, mais turísticos da cidade. Eu conheci a Ópera de Arame, a Paulo Leminski, conheci, né, as coisas importantes do centro da cidade, mas você teve uma oportunidade diferente que foi conhecer as comunidades. Importante isso. Gosto muito de Curitiba, eu acho Curitiba um negócio. Fui várias vezes a Curitiba. Fui a primeira vez, eu fui num congresso de professores de italiano. E foi muito gostoso, foi muito bom. Depois eu fui em outros congressos médicos e fui dar aula em Curitiba, uma coisa assim, mas eu gosto muito da cidade. O que não consigo até hoje, eu não conheço nada de Santa Catarina. perfeito. Eu conheço coisas do Rio Grande do Sul, já fui algumas vezes, gosto muito também. Conheço muito do Paraná. Santa Catarina eu nunca fui. Em nenhum posto, nenhum lugar da Santa Catarina. Certo. É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é um dos poucos estados brasileiros que eu não conheço, porque eu nunca fui. É Tá. isso. E a gente tem Brasis dentro do Brasil, né? Isso, Muitos, muitos. né? Minas Gerais é um país estado grande, né? E em Minas a gente vê isso. Você estar em Juiz de Fora é uma coisa, estar em Belo Horizonte é completamente diferente. Certo. Belo Horizonte é a capital, né? E sempre é diferente. Então nós temos, imagina o sul e o norte, o nordeste, né? Mas de repente você começou a contar histórias então e não parou mais. E não tem mais. Eu Ah, conheço várias outras pessoas. E uma das melhores contadoras de história, que eu adoro e que trabalha com uma questão muito séria, de uma profundidade e de uma simplicidade impressionante, uh, Efigênia Ramos Rolim, mineira. sim. Mineira. Hoje está morando em Itapoá, em Santa Catarina, está com quase 90. Estou morrendo de saudade, mas eu nem falo com ela no aço, assim, porque a gente morre de chorar. Ah, De lindo. E ela trabalha com material reciclável também há muitos anos, porque um papel de bala falou com ela. ah, como assim? A Efigênia veio para Curitiba numa situação muito precária, saiu de Minas, numa situação precária já, para trabalhar na lavoura no interior do Paraná. Está aqui do meu ladinho um livro da jornalista e escritora Diná Pinheiro sobre a Efigênia. Aqui, ó, uma lindeza. Ah, A Efigênia, a viagem de Efigênia Rolim nas asas do peixe voador.
Que interessante. Mineira. E esse Rolim me remeteu ao padre Rolim. Sim, Que eu também... tive, eu tive professores em Lafayette, quando eu morava em Lafayette, de sobrenome Rolim. Ah, Provavelmente parentes também, né? você morou em Conselheiro Lafayette, então? Eu nasci em Lafayette. Você está brincando? Esse mundo é um ovo, compadre. Esse mundo é um ovo. Você conhece Lafayette? Não, mas eu tenho uma amiga que Ah, durante muitos anos saía de Curitiba de ônibus para ir até Lafayette para cuidar da mãe, tá. que foi apaixonada há muitos anos aí em Lafayette. Não vou contar o nome aqui, mas depois a gente conversa. Eu nasci em Lafayette, vivi em Lafayette até terminar o ensino médio. Aí Tá. eu vim para Juiz de Fora fazer medicina e fiquei em Juiz de Fora o resto da minha vida. Me estabeleci aqui, mas eu assim, eu vou constantemente a Lafayette. Praticamente Você, todo mundo que ia a Lafayette. Né? Eu ia visitar meus pais, depois minha irmã, tem parentes em Lafayette, então constantemente. Daqui lá a Lafayette são 180 quilômetros. tá. Pertinho nos tempos que a gente vive, né? Sim, Eu hoje fiquei é. imaginando pertinho no tempo que o Rui Barbosa esteve lá em campanha para a presidência. Ah, É, em Conselheiro Lafayette. Eu tenho a foto. olha, interessante. Tem um livro, foi publicado por uma editora, que eu não vou lembrar o nome agora, que chama... E é um texto do Rui Barbosa que chama A Imprensa e o Dever da Verdade. Ah, Procura isso e lá tem as fotos. Tá? Desde o Rui Barbosa em criança, depois ele... E tem a foto dele com, na época, se não me engano, o prefeito de Lafayette, em olha, que interessante. campanha. Vou E procurar o, saber. te... e o texto da imprensa e o dever da verdade é muito parecido com o que a gente vive e viveu no Brasil nesses anos todos. Não? Ah, Ali ele fala de corrupção, ali ele fala do porquê a imprensa. Então, que tempos são esses? Eu separei ontem, porque eu mudei para esse apartamento em janeiro. ah, E coisas são todas encaixotadas. Eu estou aqui com esse cenário branco, mas aqui em volta eu estou cercado de caixas e de coisas empilhadas. Eu tenho um cenário branco de fundo programado aqui, de certa forma, né? ué. Fiz um cenário neutro, ótimo. Porque normalmente seria aquela coisa assim cheia de livros atrás, como você está. Eu sempre faço aqui, inclusive com o Dante Alighieri aqui perto de mim, né? Entendeu? Depois te mando que eu gravei pro Dia de Dante Ah, uma tradução do Campos do Inferno, ah, gravado no piano. Depois te envio também, está na página do Instituto Dante Alighieri, aqui de Curitiba. que legal, muito bom. Tá? E tem um sobrenome escondido aqui, que faz parte disto aqui, que é De Pata Strano. Ah, Meus de pata... bisavós eram italianos. Sim, Sim, do Deichmann é bom. o Deichmann é alemão, mas eu fiquei sabendo recentemente, em 2014, porque nas narrativas eu achava que meus avós haviam nascido na Bessarabia. Ah, sim, É, e como na família ninguém se interessa pelas coisas, tá, joga fora, dá para alguém, não sei o quê, eu acabei juntando coisas, não é? sim. Então, as caixas de fotos da minha avó, dos meus avós, do lado materno, do lado paterno, essas coisas ficaram comigo. Né? E livros antigos, e pedaços de tecido, e botão de roupa,
e coisas inacreditáveis. Tanto que eu levei meses para conseguir mudar desse último apartamento, porque era... Ah! Sei. E como é difícil a gente desfazer das bagagens, né? É. Mas eu estava acompanhando um tio que estava com certo problema e no caminho eu disse, tio, eles saíram, nasceram na Bessarabia e ele disse, não, eles não nasceram na Bessarabia, eles nasceram na Alemanha. É. Mas como o judeu não podia ter terra na Alemanha na época, e o czar da Rússia estava dando terra para quem fosse plantar, aí eles foram para a Rússia. Ah, Daí chegou 1917 a e Revolução. É. tiveram que ir da Rússia para Bessarabia. Certo. Como minha avó contava que meu avô olhava no mastro da bandeira para ver que bandeira era, para ver que língua ele pegava o material da escola, que era uma área de fronteira e mudava de domínio, eles acabaram vindo para cá. Saíram É. debaixo do feno nas carroças, com os guardas na fronteira, espetando as baionetas, com aquela faquinha na ponta, para ver se É. tinha gente. Por que será que os italianos saíram? Também. E do outro lado, os espanhóis? Também. Que exílio é esse? Que histórias são essas que vão nos empurrando? Que É. guerras são essas? Num planetinha desse tamanho, um cuspo de micróbio, segundo Emílio do Monteiro Lobato, né? É. O que é isso? Que espécie nós somos? Muito difícil, né? Uma espécie muito complicada. Muito complicada. Quando você falou de um papo alegre, eu disse, nossa, eu estou aqui neste retiro Ah, privilegiado, ok? Perto de 98% da população. E fiquei pensando, nossa, não estou no momento, estou no momento de exílio quase. E me ah. veio à cabeça um comecinho de um texto do Gregório de Matos, lá 1630 e pouco. Carregado de mim, ando no mundo, e um grande peso embarga minhas passadas. E ele segue dizendo que juntas andam as bestas mais ornadas, que anda Sim. só um engenho mais profundo. Ué, É, eu acho que nossos ancestrais passaram por diversas situações bastante complicadas, né? Os meus bisavós vieram para o Brasil no final do século XIX, né? Chegaram no Porto do Rio e casaram em Matias Barbosa e foram para Lafayette direto, né? olha, O irmão do meu bisavô chegou pelo Porto de Santos 5 anos depois e nunca conseguiu encontrar o irmão. uau, Eu consegui encontrar o neto dele recentemente, deve ter uns 10 anos que eu tenho contato com o neto do irmão do meu bisavô que veio para o Brasil procurar o irmão e nunca achou. Então, assim, essas situações devem ter sido muito sérias, muito graves, porque vieram esperando, todos eles, todos os imigrantes, né, de todos os países que vieram para o Brasil, vieram esperando uma coisa muito, né, boa, né? Como diz a música Bela Tchau, né? Vai chegar e ter dinheiro, ter vida, ter saúde, ter comida, e a realidade foi completamente diferente, né? Todo mundo sabe que foi muito séria a chegada e a vida deles aqui nessa época. exatamente. Pois é. É assim, continuamos imigrantes, né? É difícil, complicado, né? Juiz de Fora, quando começou a cidade, Juiz de Fora tinha praticamente a população era português, italiano, alemão
e sírio-libanês. Tá. Uma porcentagem muito pequena de brasileiros. Uhum. Tanto que hoje a gente ainda tem as colônias portuguesa, a colônia italiana, né, a colônia alemã, temos um bairro inteiro alemão aqui em Juiz de Fora, mas depois a coisa vai mudando tomando outro aspecto, né? Mas voltando, Dessa, você, ah, a como é tia que ficou? Teresa, Ah, a tia Teresa morava sozinha lá no sítio, sabe? ah, Ao final de tarde, começando a escurecer, tia Teresa foi recolher as roupas lá do varal. Aí tinha ah, umas peças que estavam úmidas, ela deixou lá. Deixou lá, foi para casa, fez uma jantinha, limpou a cozinha e foi deitar. Lá pela meia-noite acordou com um alarido no galinheiro, acendeu o lampião, abriu a janela que dava para o terreiro e a luz, a luz caiu em cima do bicho. Pelo marrom, os olhos brilhando, os pés parecendo uns pés de bicho, mas ah. as mãos eram mão de gente. Tia Teresa ficou assustada, mas quando tentou se mexer, lembrou. Lembrou que a avó dizia: se o bicho aparecer, pede para vir buscar sal no dia seguinte. Vem buscar sal amanhã. O bicho levantou a cabeça, deu um uivo e sumiu no escuro. Tia Teresa Ah. fechou a janela, olhou bem as portas, tudo e voltou para a cama. Mas para dormir. Quando amanheceu, tia Teresa foi recolher as roupas lá do varal e a saia vermelha, aquela saia que ela mais gostava, estava toda esfiapada. Ah. Não tinha um pedaço que pudesse aproveitar. Nem para pano de chão servia. Lá pelo meio-dia, tia Teresa ouviu um barulho lá fora e foi atender. Era um vizinho bem velhinho, já que morava no outro sítio, também sozinho. Pois não? O que é que o senhor deseja? A senhora tem um pouco de sal para emprestar? Só um instantinho. A Teresa correu uma xícara, correu lá na cozinha, pegou uma xícara de sal, entregou para ele. Ele deu um sorriso, assim, meio que agradecendo, e no meio dos dentes dele, os fios vermelhos. Uns tempos depois, a Teresa soube que ele estava muito doente e todo dia preparava um prato de sopa bem quentinho e levava para ele. Ah. Uns tempos depois, ele acabou morrendo e a tia Teresa nunca soube. Se porque já era muito velhinho ou se porque tinha sido descoberto. Quem é que É. me conta essa história, compadre? Que eu conto há muitos anos. Essa história era o começo de um espetáculo que eu fazia como contador de histórias aí para milhares de pessoas que a gente apresentou. Foi um motorista da prefeitura da Lapa, que é uma cidade histórica perto daqui, muito bonita também, conservada com a parte do patrimônio e tudo. E ele veio me buscar para uma palestra para 400 professores lá. E no caminho eu perguntei para ele, disse, não sei lá, daquela história da carruagem na praça, fantasma. Quando ele viu a minha apresentação lá com os professores e tudo na volta, com os dois filhos atrás no carro, veio Ah. da Lapa até Curitiba me contando um caos atrás do outro. Muito bom. Então, são essas histórias que a gente tem que estimular as pessoas a contar. Claro. Olha o que é essa dor do, do irmão do seu avô, procurando e não conseguindo encontrar. É. Né? É interessante porque fez uma família completamente diferente, né? E
Uma outra característica importante foi o seguinte: o meu avô casou com a meu bisavô casou com a minha bisavó, foi para Lafayette e teve 9 filhos. Tá. O irmão dele chegou pelo Porto de Santos, foi para São Paulo e teve 9 filhos, com 4 esposas. Uau! Por isso que eu conheci o neto do meu bisavô, do irmão do meu bisavô, porque ele é um cara novo. Né? Ele era o filho do último casamento do meu bisavô, do irmão do meu bisavô. Então, umas coisas muito. Né? Mas essa história interessante que você contou, né, que faz parte do seu repertório, inclusive, é importante, porque são histórias populares que têm que ser contadas para poder existir, para poder continuar existindo, porque, né, as pessoas esquecem. Né? Toda cidade tem o seu folclore, o seu fantasma, né? Como Lafayette, eu publiquei um conto a respeito de uma serpente que morava numa capela em Lafayette. Olha, Era uma capela que ela estava no meio da rua. Eu tinha uma rua que subia, eles queriam abrir uma rua à esquerda e a capela estava lá e ela não deixava, porque ela estava. O local da capela era onde queria abrir a rua. E tinha uma história que se destruísse a capela, existia uma cobra imensa lá dentro, que ela iria sair do porão da capela e destruir a cidade. Ia comer todos os habitantes e destruir tudo que estava em pé. perfeito. Eu fiz uma história em cima disso, né, e justifiquei o fim da capela, inclusive, de outras formas, mas a lenda continua até hoje, que existia essa cobra lá que deram um jeito nela. Olha, Né? uma irmã dessa cobra aqui em Curitiba. Ah, é? É. Ali no Alto São Francisco, debaixo das ruínas do que seria uma igreja, também Ah, tem. E aí dizem que quando o povo não está se comportando bem, ah, aí ela começa a se mexer. E por isso que tem tanto buraco que aparece aqui em Curitiba, volta e meia, assim, no meio da rua, lá, de repente, um buraco. Ou numa calçada, um buraco. A cobra está começando a se mexer aí. Mas vem lá sei. do Alto São Francisco, também, é. Aham. O que é que tem nesse imaginário, né? Essas histórias que nos constituem, né? Então, as histórias desses meus avós, dos meus bisavós, até a gente ter aqui, Sim, né? E, cientificamente, a gente é constituído da mesma matéria da primeira estrela, da primeira explosão. claro. Tá? O que é que nos constitui como matéria? A mesma água e os mesmos elementos. Claro, lógico. E isso nos constitui irmãos, né? Não só entre os humanos, mas também entre os minerais, os outros animais e os vegetais. Claro. Né? Quando é que a gente vai conseguir aprender isso? Eu não sei, caras. Eu acho que as pessoas não dão essa importância. Ou elas não querem dar essa importância. Nós estamos vivendo num mundo atual onde o importante sou eu, o resto não interessa. Né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso no meio da rua, a gente vê isso nas escolas, em qualquer lugar. O importante é o próprio indivíduo. O resto ele não dá confiança. E em cima disso, a gente está vendo assim, que até, não, quero aqui, quero aqui. Para onde é que vai levar esse. Meu, outro dia eu disse, não, preciso ir no mercado. Aí parei e pensei, digo, não, não vou me arriscar, mercado, tá ali, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Eu só precisei, mais ou menos, ir ao mercado 5 dias depois, Ah, porque tinha tudo. sim, Né?
Olha, o que eu me desfiz de roupas, de móveis e de coisas, depois do falecimento da minha mãe, coisas minhas e coisas da família e coisas... E está sobrando coisa. Quando eu fui trazendo as caixas para cá, para esse apartamento, Aham. eu digo, "Eu trouxe coisa demais." Sim, é. Sempre tem a mais, né? A Rosângela Rossi está dizendo, a Rosângela Rossi é uma filoneuroterapeuta, amiga nossa, inclusive, aqui, é membro da Leia JF. Ela está dizendo, nossa, é tudo isso? O nós não existe. Nós pertencemos ao todo uno, né? E é desse jeito. É isso, Rosângela. Só que como é que a gente consegue trazer para o aqui e agora essa consciência desse todo que está todo ligado? Eu recebi uma notícia que o povo Munduruku sofreu um ataque direto, com gente invadindo a área deles Sim. e tacando fogo em casas. E eu vi algumas imagens vindas agora da faixa de Gaza. Sim. E aquilo não funcionou. E a gente tem irmãos aqui do lado que estão sofrendo muito. Até eu pensei em ver aqui com vocês se alguém tem um contato lá naquela área, lá para cima, lá, Pará, Amazônia, para me trazer umas toras de madeira que são minhas. São nossos, né? São nossas, né? Vamos trazer para cá, porque, né? Claro. Vamos transformar tudo em palitinho, né? Difícil, muito difícil. Eu acho que a gente está passando por uma fase mundial onde, fora esse egocentrismo que eu te falei a respeito, né, do simplesmente eu sou o importante, o resto não interessa, eu estou notando uma falta de cultura geral de todo mundo, ninguém está sabendo mais nada, ninguém está se interessando, ninguém está acontecendo do outro lado, ninguém vê uma. O cara vê uma televisão, mas ele não absorve coisas boas da televisão, ele lê uma futilidade, ele não tem. Ninguém está tendo uma bagagem para discutir coisas. A gente é privilegiado porque vive em meios de pessoas que, né, têm esse tipo de cultura, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, o grupo da Leia, do grupo da Academia Juiz de Fora de Letras, a gente se reúne, se conversa a respeito disso, mas a gente tem visto uma coisa muito, talvez uma futilidade muito grande das pessoas, e elas não estão querendo esse uno, essa coisa toda, não. Em várias religiões tem essa coisa do um, né? Sim, E a gente vai pegando como bandeira, e aí parece que aquela é a minha verdade, é a única. é. Não, né? Pois é. O Eu que que tenho, eu tenho amigos de várias correntes religiosas, né? No Brasil e fora do Brasil. E a gente se entende. Claro. Eu respeito o que ele acredita, que tem mais 10 ou 20 passagens lá atrás e que virão outras passagens. E alguém que disse, não, Deus não existe. É aqui agora e acabou. Morreu, acabou. Ah, O mais curioso é que as pessoas que são mais ateias têm, e na sua ação no mundo, atitudes mais cristãs em essência. sim, tem muita gente que faz muito mais ao próximo, né? Sem ter uma religião definida, né? O cara pode ser ateu e ele ser um servidor do próximo. Importante isso. Como é que é isso? Essa coisa do viver é tão mais simples, né? Seria. Seria.
A gente tem que fazer um striptease. Ah, Já que você tem um conto lá de se a gente andasse pelado, né? ah, Tem uma escrita sua. E se a gente andasse nu, né? tem, tem sim. Não tem? Não tem. Tem esse blog, né? E se a gente andasse pelado? Porque eu acho que era o. Né? E eu ainda termino falando uma coisa séria, né? Todo mundo deveria andar pelado, menos os advogados, eles deveriam continuar de terno, né? Mas É, eu acho que, não sei, eu acho que essa coisa daria uma nivelada, talvez, na população, não? eu fiquei pensando muito em com que roupa que eu vou para o samba que você me convidou. É, pois é. E, Né? né, e de repente assim, tá, eu pego essa caneca para tomar água, né? Daí eu Sim, montei como cenário aqui uma outra coisa para tomar. claro. Muito bom. Não é vinho, Não? suco de uva orgânico. Ah, pensei que Né? fosse o Durigan. Até contei histórias lá também. Ah, É, mas eu fui, como eu te falei, eu fui a Curitiba e foi muito bom. A gente, inclusive, levei minha sogra, porque é fascinada com Curitiba, adora Curitiba, né? E a gente visitou os locais e fomos às vinícolas, né? Muito legal, muito bom. Eu acho que o sul é muito legal. Eu gosto muito do sul, inclusive pelo clima mais fresco, né? Eu não gosto de calor, né? Então, quando eu vou para o Nordeste, por exemplo, às vezes fazer alguma coisa no Nordeste eu passo aperto, porque é muito quente, né? E o sul é mais fresco, melhor. É, nós estamos com o nosso tempo começando a ficar curtinho. Tá opa, ótimo, infelizmente, né? Mas que rápido. tem um tempinho para conversar. É, essa contação sua de história, essa coisa toda de você ser, né, esse fomentador aí da cultura em Curitiba, como é que foi afetado isso com a pandemia? Você começou a fazer online, não? Eu só fiz uma online e por estar também junto com essa coisa da pandemia num momento de muita introspecção, de muito de vamos deixar tudo isso de fora, deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. Sim, Né? E ontem, até postei lá na página do Facebook, tem uma conversa dessa coisa do silêncio e de como a gente precisa desse tempo de silêncio. E ontem, quando precisa. eu fiz ensaio, e de repente eu parei dentro de uma sala de cirurgia, você não imagina a sensação que eu tive, né? Não, você não estava na sala de cirurgia ontem comigo. Você estava dentro do CTI. Pois é. Eu estava de plantão no CTI ontem. E na hora que você que me chamou, vamos testar alguma coisa, eu estava com um tempinho livre. Falei, vai ser aqui mesmo. Entendeu? Né? Eu estava numa área que não tinha paciente, não tinha nada diferente, não tinha problema. Eu estava dentro do CTI ontem. Olha o que é isso, né? O que essa tecnologia nos proporciona, Sim, né? Quando é que Johann Sebastian Bach podia imaginar que a gente poderia colocar uma orquestra com aquela sinfonia, nona sinfonia dele maravilhosa, dentro de casa a hora que a gente quisesse? claro. Quando é que eu ia imaginar que eu ia entrar dentro do CTI com você ontem? Pois Depois eu é. fiquei pensando na sensação que eu tive. A primeira foi: nossa, estou interrompendo uma coisa importantíssima. Por favor, não quero. E a outra foi: como é que eu estou aqui dentro? Pois Né? é. Não, mas não tinha Quanto problema. Não tinha problema. Eu não estava em quanto a, áreas. Eu não estava em áreas. quanto a isso, tudo bem. É essa coisa do tempo e espaço. É, Né? Porque, de repente, a gente está ao mesmo tempo
no mesmo espaço, nos mesmos tempos, Sim. unidos. E tão longe. Não existe essa noção. Não. A física está chegando aí, né? Aí tem um monte de coisa que eu queria conversar com você. Poxa, a questão da alimentação, de como é que é isso, de como é que é aquilo, da minha mãe que tinha tido 4 UTIs nos últimos 6 meses de 2014 e de repente retirei todos os medicamentos e mudei a dieta radical dela e ela desinchou e se apresentou junto comigo com milhares de pessoas e não teve nenhuma internação, só com mudança de alimentação e vida. Claro, E ela claro. voltou, né? E voltou a exercer a sua carreira de cantora, que a família tinha cortado aos 11 anos de idade. É mesmo? Que coisa. Sim, Ah, tudo por acaso. Lembrando de memória, tinha um diagnóstico, tá? Tinha um geriatra que me procurou para contar a história no aniversário do filho dele, perguntou quanto ah. é que eu ocupava, eu disse, vamos fazer uma troca? Ah, meu Deus, minha bateria vai acabar aqui. Vamos fazer uma troca? O Você tempo tá atende e eu conto a história no aniversário do seu filho. E ok. Tá dando certo aí? acabadíssimo, tá tranquilo. De como as coisas vão se encadeando na vida de um modo muito surpreendente, É, né? Quando a gente sabe que o todo está aqui agora e tal, mas quando de repente pinta uma emergência, você esquece disso, não é? sim. Quando de repente você se isola em casa e diz, dane-se o mundo, vou me livrar aqui. Sendo que é recomendado que você se isole, mas ao mesmo tempo você estava lá, em área de risco. Sim. Mas eu acho que a questão é tudo uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que eu estava lá ontem e não estava lá mais hoje. Hoje eu passei o dia com outras coisas, por exemplo, com outras funções, dando aula online, que é uma coisa terrível, sabe? Você dá aula para uma tela de computador, Sim, onde não aparece nada, aparece seu PowerPoint. E tem lá 70 alunos te ouvindo, mas eles não se manifestam. Eles não falam aí com você, não falam da bom dia, não falam nada, não aparece a carinha de ninguém. Sabe? Né? Então hoje assim, a tecnologia tá louca, entendeu? É tão bom essa coisa do contato físico, né? perfeito. Sabe? Como a gente, por exemplo, vai com a Leia para essas feiras todas literárias aí, e a Wanda vai contar uma história infantil, e eu sou o primeiro da fila para poder babar na história que ela conta, que é fantástica. A Marisélia com Galo José, os contadores de história que eu conheço são, né, fantásticos. Eu sou o primeiro da fila. Fã, não sei contar história, tá? Mas, quer dizer, até contaria história, umas histórias adultas, mas histórias infantis com aquela graça que as pessoas, talvez você também faça a mesma coisa, né? Que fazem para chamar a criança, chamar o adulto e fazer esse trabalho importante aí, que eu não sei fazer. Mas eu acho que isso é um valor imenso. Você me disse uma coisa também importante quando eu contatei você, que você não tem nenhum livro publicado ainda. Não, ainda não. Mas Falta uma pretende. coragem aí. Coragem de quê? De se expor, talvez? Não, não, não é, não é, não é. Eu já fiz espetáculo que eu ficava nu, já posei como modelo, não tem essa coisa do se expor. Mas é uma coisa que quando a gente escreve alguma coisa é muito mais íntimo, talvez, não? Eu acho Ah, que tem duas coisas nesta modernidade, né? Essas redes sociais não são seguras. De não. repente, tudo pode explodir. Então, não existe mais intimidade. Ah, não, Tem não um existe. lado Não.
extremamente perigoso, porque, né, cadê o meu espaço do particular? E, ao mesmo tempo, pode trazer aquela coisa do dane-se, eu sou assim. Sim, Né? Essa mistura toda de coisas que a gente é, como ser humano, com essa riqueza e com essa miséria, com essa sovinhez, com é. essa raiva, né? Com esse desejo de liberdade e esse medo de tudo isso. O Quando desejo da eu... liberdade e o medo da própria liberdade, né? Exatamente. Eu acho Né? que tem muito Quando se fala medo. a palavra sexo, né? Isso não se fala. Né? Até hoje. Que coisa. É, Né? Quando você vê que o Adão e Eva, expulsos do paraíso e tiveram vergonha porque estavam nus, e sim. aí você escuta Eduardo Galeano, escuta aspas, né? Lê, tem um livro dele chamado Mulheres com histórias de vários outros livros. Tem uma história chamada O Amor, que é um mito de origem Kaxinawá. O Eduardo Galeano escutou essa história da avó do Francisco Gregório Filho, que é uma pessoa que eu respeito e admiro, que atualmente mora no Rio de Janeiro, e trabalhou junto com a Nancy Nóbrega, Eliane Yunes, para a construção de um projeto de leitura no Brasil. E foi a avó do Gregório que contou essa história pessoalmente para o Galeano. Aham. Está traduzido em várias línguas. E a avó era uma índia Kaxinawá. E nesse mito de origem, que chama o amor, vontade de contar. A gente tem uns minutos? 3? Três. 3 minutos. Temos sim, Eu não pode contar. consigo lembrar inteiro, faz tempo que eu não acho o livro. Na floresta amazônica, a primeira mulher e o primeiro homem se olharam com curiosidade. Era estranho o que tinham entre as pernas. Te cortaram? Perguntou o homem. Não, disse a mulher, eu sempre fui assim. Ele examinou-a de perto, coçou a cabeça. Ali havia uma chaga aberta. Não comas bananas, nem mandioca, nem frutos que se abram a amadurecer. Eu te curarei. Deita na rede e descansa. Ela obedeceu. Com paciência, bebeu os mingaus de ervas, se deixou aplicar as pomadas, os ungüentos. Tinha de apertar os dentes para não rir quando ele dizia: não te preocupes. Ela gostava da brincadeira, hein? Ah, Embora ela estivesse um pouco enjoada de ficar estendida numa rede em jejum. A memória das frutas enchia sua boca de água. Uma tarde, o homem chegou correndo através da floresta. Dava saltos de euforia e gritava: encontrei! Encontrei! Acabara de ver o macaco curando a macaca na copa de uma árvore. Hein? É assim, disse o homem, aproximando-se da mulher. Depois de um longo abraço, um espesso aroma de flores e frutos invadiu o ar. Dos corpos que jaziam juntos se desprendiam fagulhas e fulgores jamais vistos. E era tanta formosura que os sóis e os deuses morriam de vergonha. Veja só o que é a diferença de você ter um mito de origem onde o amor e o encontro de corpos seja essa fusão brilhante e que espalha a luz que o encontro de corpos causa vergonha e medo.
É, o contexto e o objetivo são diferentes. Até quando a gente vai continuar com medo da gente ser o que a gente é? Eu não fui lá na pesquisa profunda, mas eu vi um médico dizendo assim que dependendo da quantidade de hormônios que a mãe distribui no momento da fecundação e da gestação, vai definir a quantidade de hormônios masculinos e femininos que aquele ser vai ter. Ah, E que aquilo pode determinar sexualidades. Então, não existe sexos, sim, existem sexualidades. E existe uma gama infinita de disse sexo. sim, com certeza. Como é que a gente faz nessa pandemia? Eu moro sozinho, meu. E mesmo velhinho, de vez em quando, dá um desejo, né? Claro, Que falta, lógico, que falta de afeto, né? com certeza, lógico, né? Do quanto a gente precisa disso. A gente precisa. A gente precisa dessa proximidade, desse afeto. Isso é importante, é inerente ao nosso jeito de ser, né? A gente precisa disso. A gente vai ter que aprender, pelo bem ou pelo mal, desse jeito, a conseguir sentir esse afeto e essas sexualidades só e com o outro. Se Ah, integrar e se entregar. com certeza. Como é complicado, né? É uma coisa que muita gente não sabe fazer, né? Eu não sei ainda, estou aprendendo. Claro, nós todos estamos aprendendo sempre na vida. E isso é a coisa mais difícil, talvez. A gente não sabe o próximo segundo, compadre. Não, é. Eu já vi aquele túnel umas 3 vezes. Pois é. Tem muita Tudo. gente dizendo que quer te conhecer melhor, quer conversar com você, a Rosângela, a Marisa, a Denise, entendeu? Muita gente que está assistindo, a gente, Marisélia, né? Então, assim, vão ver a sua entrevista de novo, que vai ficar gravada no Instagram, vai ficar no meu YouTube, e a gente vai ter condições de conversar outras vezes, com certeza. Infelizmente, o Fiquem nosso tá. lá no Facebook, tem o meu telefone. Fiquem Pois à é. vontade. Eu separei aqui, que já sei que não vai dar tempo, de um livrinho de um mineiro chamado um Carlos outro, aquele que foi Segoste na vida. O Carlos Ah, Drummond de Andrade, no livro Histórias para o Rei, e tinha separado aqui um continho dele chamado Governar, tá bom? aham. Eu ia ler, mas não vou ler porque já acabou o tempo. Acabou o nosso tempo, infelizmente. O Instagram vai cortar nosso papo daqui a pouquinho. Infelizmente. Então, eu tenho que agradecer a você, sua presença. Né? Esse papo foi maravilhoso, foi legal, não precisou ter tanto, né, ter esse medo, esse terror que você ficou antes da hora. E nós voltaremos a conversar outras vezes, com certeza. Fico sempre com esse terror. E para encerrar, um objeto que é para salvar a natureza, que os outros bichos chamam, quando estão em risco, que a Efigênia criou com o lixo que ela faz luxo. Que a gente possa ser sempre um canto de amor e de encontro,
com a gente, com o outro e com esse universo. Obrigado pela oportunidade, Arthur. Muito Obrigado, obrigado. amigos que estão online. Obrigado a todos os antepassados que nos permitiram estar aqui agora. Consciência, paciência e sendo luz. Um abraço grande. Outro. Então, gente, eu conversei com o Carlos Deichmann, diretamente de Curitiba, né, que foi o nosso entrevistado dessa sexta-feira no Espaço Entrevistas da Leia, da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Obrigado a todos vocês que estão presentes, todos vocês que nos assistiram. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Nós vamos conversar muito ainda. Amém.